E estamos no canal Estrelas Eternas e você é muito mais do que bem-vinda e muito mais do que bem-vindo a este canal. Aproveite da palavra do Senhor que nós compartilhamos aqui com você. Pois aqui quem brilha é a palavra do Senhor, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos falar a respeito do cheiro das roupas. Vamos ver um pedaço da história de Jacó e observar como ele teve que se caracterizar para estar diante do Pai ali naquele tempo. E hoje nós vamos trazer para o sentido espiritual de como nós precisamos estar diante do Pai Celestial para que nós venhamos ser aceitos por Ele. Mas antes da gente continuar, se caso você tenha assistido aos vídeos do nosso canal e ainda não é inscrito, aproveite esse momento para se inscrever e ativar o sininho, que dessa maneira você vai ser notificado quando nós postarmos um vídeo. E sendo notificado, você vai poder assistir logo de primeira mão. E também, se você quiser nos ajudar aqui no nosso canal, curte nosso vídeo, porque curtindo, você vai fazer com que o YouTube entenda que você está gostando do nosso vídeo e dessa maneira ele vai recomendar para outras pessoas. E Deus abençoe a sua vida por esta ação. Em Gênesis capítulo 27, e apenas um pedaço do versículo 27, nós vamos ver escrito: Ao sentir o cheiro das roupas de Esaú, abençoou Jacó. Vou tentar resumir aqui a história de uma maneira bem rápida, para que nós possamos ter um entendimento claro do que está acontecendo aqui. Jacó e Esaú eram irmãos. Esaú, irmão mais velho de Jacó, e eles eram filhos de Isaque e de Rebeca. Em um determinado momento, Jacó esteve na cozinha trabalhando e Esaú chegou do campo, faminto, e chegou para seu irmão e falou: me dá um pouco de comida. E então Jacó, observando, vendo a bênção do seu irmão e desejando a bênção do seu irmão, ele lançou uma proposta: me dá a sua primogenitura que eu te dou a comida. E aí Esaú foi lá e vendeu a bênção dele por um prato de lentilhas. E então, quando passou-se o tempo, que chegou aqui no período onde Isaque já estava enfraquecido, e Isaque não sabia dessa situação, pois se ele soubesse, muito provavelmente ele ficaria bravo com os dois filhos, porque ficaria bravo com um porque desejou a bênção do outro, sendo que o pai tem bênçãos especiais para cada um dos seus filhos, e também ficaria bravo com o outro que não deu a devida atenção, o cuidado, o zelo que ele deveria ter com a bênção que era dele. Ele aceitou trocá-la por um prato de lentilha, por um prato de comida. E por qualquer que fosse o valor que ele trocasse, ele traria complicações para a sua vida. Porque o mundo ele vem com muitas investidas, com muitos pratos para nós, com muitas coisas nas quais a gente pode se deleitar, para que a gente venha abandonar a bênção do Senhor e vá se voltar para o mundo. Mas tudo que o mundo tem para nós é muito aquém do que o que Deus tem para nós. Deus tem coisas grandiosas, preciosas, por isso, permaneça na bênção, porque o que Deus tem para você é melhor. E então, Esaú, vendendo a bênção, chegou aqui no capítulo 27, Isaque já estava enfraquecido, o pai dos dois. Ele já estava enfraquecido, envelhecido, e sabendo que estava chegando o seu tempo de morrer devido à sua idade, ele chamou o seu filho Esaú e falou com o seu filho: olha, vai lá preparar uma comida para mim, vai caçar, prepara uma comida para mim, traga para eu me alimentar, assim eu vou me alegrar e então vou te abençoar. E assim o filho Esaú foi fazer. Rebeca, a mãe dos dois, a mãe de Esaú e de Jacó, ela ouvindo aquilo, ela foi logo preparar uma situação para que Jacó pudesse ser abençoado. Nós vemos aqui no versículo 15: Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que guardava em casa, e mandou que Jacó, seu filho mais novo, as vestisse. Em seguida, com cuidado, cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com a pele dos cabritos. Por que Rebeca fez isso? Primeiro porque Isaque, estando velho, estava cego e não conseguia ver as pessoas que estavam diante dele, lógico, se era cego, mas ele conseguia identificar as pessoas pelo tato, pelo olfato e pela audição. Ouvindo a voz, tocando da pessoa, sentindo o cheiro da pessoa, ele conseguia identificar as pessoas. Então, Jacó e Esaú tinham uma grande diferença entre eles dois. Eles tinham hábitos de vida diferentes. Esaú vivia mais no campo, caçando, trabalhando, enquanto Jacó ficava mais em casa, cuidando das coisas de casa. Esaú, ele tinha o seu corpo peludo, por isso que seu nome é Esaú. Esaú significa peludo. E Jacó tinha o seu corpo liso, não tinha tantos pelos quanto Esaú. Então, Rebeca precisou vesti-lo com a roupa de Esaú,
para que ele tivesse aquele cheiro do campo, cheiro característico de quem fica no campo, e também precisou cobri-lo com a pele dos cabritos, que ela havia mandado matar para poder fazer alimentação para Isaac. E aí ela cobriu a pele de Jacó com o pelo dos cabritos, a pele dos cabritos, para que ele ficasse peludo, com a textura de pele do seu irmão Esaú. E também preparou a alimentação e entregou a ele para que ele entregasse ao pai dele. E assim Jacó fez. Quando Jacó chegou diante do pai, ele saudou o pai ouviu a voz de Jacó e ficou ali confuso. Ué, a voz de Jacó, você está vindo receber a bênção no lugar do seu irmão, Jacó? E Jacó dizendo, não, eu sou Esaú. Mas aí, no versículo 22, nós vemos que o pai ele chama Jacó para mais perto. Chega aqui mais perto para eu poder te apalpar, para eu poder te tocar. E aí quando ele toca, ele diz, a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. E aí ele fica um pouco confuso. Como assim? Jacó com os braços de Esaú, ou Esaú com a voz de Jacó? Como pode uma coisa dessa? E aí chega no versículo 27, Jacó se aproxima mais do pai, para dar um beijo no pai, e aí o pai sente o cheiro das roupas de Esaú, e aí reconhece Jacó como Esaú e diz, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo fértil, abençoado por Yahvé. E assim profere as bênçãos sobre Jacó, achando que estava abençoando Esaú. E aqui nós podemos observar que Jacó só foi abençoado quando ele foi reconhecido através do cheiro. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, ser reconhecido pelo cheiro diante de Deus. Mas nós precisamos ressaltar 3 coisas aqui que eu anotei. É claro que Deus não está cego, diferente de Isaac. Impossível Deus estar cego, porque Ele está com seus olhos como chama de fogo sobre todas as pessoas, observando todas as nossas ações, para que por elas nós venhamos ser julgados na eternidade. E então Deus não está cego, muito contrário disso. E nem estamos tentando enganá-lo. Jamais conseguiremos enganar o Senhor, porque Ele sonda mentes e corações, e Ele sabe até mesmo a intenção do coração. É impossível enganar a Deus. E também não estamos tentando tomar a bênção do Filho de Deus. Essa bênção foi concedida para nós gratuitamente, pela graça. Mas somente através de Cristo nós somos reconhecidos pelo Pai eterno. Porque todas as pessoas que confessam ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e passam a viver a vontade dEle, pois a palavra nos diz que todo aquele que ama ao Senhor e por isso obedece a sua palavra, Ele vem até nós e faz de nós habitação. Faz dessa pessoa que obedece a palavra porque ama como habitação. Então, sendo a habitação do Senhor, nós passamos a fazer parte da natureza do nosso Senhor. E dessa forma, nós passamos a ser reconhecidos por Deus como o aroma de Cristo, que está lá em 2 Coríntios capítulo 2 e o versículo 15. Somente dessa maneira nós fazemos parte da natureza de Cristo. E Jesus Cristo realizou aqui neste mundo muitas obras, trazendo-nos como exemplo. Obra de santidade, obra de excelência, obra de obediência ao Pai. E tudo isso Ele deixou como exemplo para nós, para que hoje nós nos revestíssemos dessas obras do nosso Senhor e praticássemos igual a Ele, semelhante a Ele. E dessa maneira fôssemos reconhecidos pelo Pai, como cristãos, como imitadores de Cristo. E dessa maneira, somente dessa maneira, nós somos reconhecidos pelo nosso Senhor. E por isso nós precisamos nos vestir de santificação. Porque, como diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. E somente Jesus Cristo é aquele que nos faz permanecer, porque está escrito, Jesus é aquele que é poderoso para vos impedir de cair e para vos apresentar sem mácula e com grande júbilo perante a sua glória. Ou seja, Ele é o único que nos faz permanecer fiéis, firmes, de pé, e que quando caímos, nos arrependemos, voltamos para Ele, Ele intercede por nós, e assim nós podemos estar de novo diante do Pai. E então somente por Jesus Cristo nós somos justificados, santificados e salvos, algo que pelas nossas próprias forças nós nunca vamos conseguir, porque todas as nossas obras para a tentativa de justificação própria são como trapos de imundícia, como está lá em Isaías, capítulo 64, e o versículo 6.
Nós não podemos nos justificar por nós mesmos, mas somente através de Jesus Cristo, através de confessar as obras do nosso Senhor, através de confessá-lo como nosso Salvador e de passar a viver para Ele, é que nós passamos a ser reconhecidos pelo Pai como cristãos, como servos do Senhor e assim aceitos pelo Pai, pois Ele passa a nos olhar através de Cristo, através das obras de Cristo. Então, por isso que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 13, o versículo 14, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Então que nós possamos, neste tempo onde nós vivemos, revestir-nos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não está aqui neste mundo mais fisicamente. Ele está aqui espiritualmente e através da nossa vida. E o mundo só vai poder encontrar Jesus Cristo através de nós, desse Cristo que habita em nós e que Ele faz a gente viver essas obras de excelência neste mundo. Então, vamos nos revestir do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para que desta maneira sejamos reconhecidos diante do Pai. Que Deus abençoe a sua vida. A graça seja sempre contigo e o nome do Senhor seja glorificado através de você. Amém. Deus eterno, Pai amado, Pai santo, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Pai. Obrigado por esta obra magnífica que o Senhor fez através do Teu Filho unigênito aqui neste mundo. Obrigado pela salvação, obrigado pela graça, obrigado pela redenção, meu Senhor. Muito obrigado porque hoje somos perdoados, somos justificados, somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Meu Pai, faze-nos viver a Tua vontade neste mundo, faze-nos andar na Tua presença neste tempo, faze-nos ser habitação do Senhor, habitação de Jesus Cristo aqui neste tempo onde nós vivemos, faze-nos expressar para este mundo com a nossa própria vida as obras de Cristo, para que assim o mundo possa Te reconhecer e possa ser reconhecido por Ti, Pai. Em nome de Jesus nós Te pedimos e já agradecemos ao Senhor com a certeza da vitória. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.